Podiaclep, o podcast da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará. Apresentação, Gesiel Lopes. Alô, meus amigos da grande rede, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Podiaclep, é o podcast da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Estado do Pará. Aqui estamos nós para mais uma edição, recebendo mais um grande convidado, mais um daqueles que fez e faz e continuará fazendo parte da história da comunicação esportiva, não só do Pará, mas do Brasil. Este é o Podiaclep, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar aí a nossa live, a ativar as notificações, enfim, a fazer parte aqui da nossa família clepiana no YouTube. Seja bem-vindo, obrigado a todos que estão conectados conosco na grande rede. Para você que é da noite, boa noite. Para você que nos acompanha durante o dia, bom dia. À tarde, boa tarde. Enfim, aqui é o Podiaclep. Hoje vamos abrir a tela para ele. Que satisfação eu tenho de receber uma pessoa que eu trabalhei por muitos anos na Rádio Liberal. E eu estava com saudade de dizer isso, porque já faz algum tempinho que eu não falo. Mas quando estava transmitindo aí os jogos, na abertura das transmissões, das narrações, eu sempre dizia o seguinte: vem aí o dono da voz mais bonita do rádio esportivo do Brasil, meu querido Reinaldo Vieira. Satisfação receber você aqui, Reinaldo. Seja bem-vindo. Obrigado. A satisfação toda é minha, sabe? Depois que eu parei no rádio, eu me afastei um pouco dessas, apenas vendo o jogo pela TV, essa coisa toda, mas eu me afastei um pouco do esporte, do microfone, essa coisa toda. Mas estou por aqui, é uma satisfação. Eu não sei o que é que você tem para me perguntar, para me falar, para me dizer, mas eu estou aqui. O que eu puder responder, eu respondo. O que eu não puder, eu não responderei, tá? Tem uma coisa que eu vou dizer aqui. Eu vou ficando velho, cada dia que passa, e vou ficando assim meio esquecido de algumas coisas, sabe? Eu não sei se é normal ou se é alguma doença que vai chegando, né? Eu não sei, mas eu estou aqui. Vamos lá. Poxa, que legal. Esse ficando velho é a idade que está chegando. Hoje, Reinaldo Vieira é um garoto de quantos anos? 77. 77. Nasci em 1946, no dia 10 de julho. E nasceu aqui mesmo em Belém ou você vem aí nasci, do interior? Por acaso nasci em Belém, mas a minha família toda é acreana. Acreana? De Rio Branco do Acre, Brasileia, que fica ali, um município. É uma coisa interessante, né? Você fala do Acre e nós temos aqui o Zaire Filho, né? Que é acreano. O Zaire Filho, eu conheci o pai do Zaire Filho lá em Brasileia, ele tinha uma loja lá, né? Enfim, era comerciante. Foi nosso presidente da Clep, já esteve aqui no nosso Podiaclep. Já, eu acompanhei. O Zaire eu acompanhei tudo. Poxa, que bom. O Zaire, por sinal, fez algumas matérias no curso de jornalismo da Universidade Federal do Pará. Ele fez junto comigo algumas disciplinas. Aí do Acre nós temos também Carlos Alberto Melo, né? O Carlos Alberto Melo, que hoje trabalha na Marajoara, né? Na Marajoara. O Carlos Tem mais Alberto. alguém do Acre que a gente lembra, assim? Parece-me que o J. Serrão teve uma passagem no rádio. Não, só passagem, mas o J. Serrão não é acreano. É paraense mesmo. É paraense, Mas que influência do Acre, né? No estado do Pará, no rádio paraense, né? E a sua família é do Acre, Toda a minha família é do Acre. Só eu que sou paraense. Poxa, que legal. Por acaso, porque é o seguinte, o meu pai, ele era, vamos dizer assim, era um comerciante marreteiro. Sabe o que era marreteiro no Acre? Porque lá tinha seringal. Não sei como é que está hoje, né? Porque faz muitos anos que eu saí de lá. E ele tinha que fazer compras em Fortaleza, lá no Ceará, e levar para o Acre para vender naquelas colônias onde funcionava a extração de borracha. Certo. E ali ele ia vendendo e ganhando a vida, né? Então, e minha mãe estava restante de mim. O que é que aconteceu? Ele disse, olha, vou te levar, tu tem conhecimentos de pessoas que moram aqui no Acre, que moram lá em Belém, e então
tu fica lá porque já está muito em cima e precisa de alguém para cuidar e eu não posso perder essa viagem. Aí foi. E nisso você veio... Exato. E vim... Já na barriga da mamãe. Na barriga da mamãe. Conclusão. Minha mãe teve o parto aqui em Belém e nós ficamos para fazer o tempo do resguardo. De resguardo e depois voltar para... E minha mãe esperando meu pai. Só que, meu amigo, no dia que eu nasci, meu pai morreu. Foi? Oh. Ele teve uma diverticulite braba, mais braba daquelas braba, foi para o hospital e acabou morrendo. E aí não queriam avisar para minha mãe, porque alguns... Pelo processo, né? Entendiam que ela tinha acabado de ter Dar um parto, luz, aí né? ela podia ficar meio desorientada, perturbada da cabeça, né? Poxa. E assim foi. Aí você não conheceu o seu pai em vida? Conheci só por foto. E ele não lhe conheceu, né? Não me conheceu, não. Poxa, que história, É verdade. Reinaldo. Pois que curiosidade da sua vida. E aí, vida, né? E a minha mãe esperando, e o pessoal enrolando, né? Não, vai, ele tal. Não, mas ele nem se comunica mais. Por que está acontecendo? Não manda carta, não. Aguarda, que ele vai para lá, já vai direto para o Acre, para lá. E depois aí viajamos. E lá no Acre que minha mãe foi saber depois de 60 dias, aproximadamente, né? Que situação, né? Coisas da vida, meu amigo. Coisas da vida, né? Acontece muito. E aí você retorna a Belém? Vocês retornam a Belém? Não, nós retornamos a Belém assim. Depois eu já estava... A minha avó veio para cá. Minha avó era índia, sabe? Índia? Do Amazonas era. E ela se enamorou de um alagoano. E casou com ele. Nasceu a minha mãe, as minhas tias todas, né? Essa coisa toda. E a minha avó disse que veio para cá, para Belém. Tinha uma filha aqui, irmã da minha mãe, e ela disse, eu vou para Belém. Aí mandou uma carta para minha mãe dizendo que aqui em Belém vendia tudo, era melhor. Minha mãe era modista, ela desenhava uma peça de roupa e costurava, desenhava e costurava. Ah, como é que você quer a sua roupa? É assim, 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 ela ia fazendo. Mas naquela época não tinha muito essa coisa. Então ela vivia disso, a minha mãe. Ela era da moda. Ela era da moda, era. A minha tia também. E a minha avó diz, vem para cá, para Belém, que aqui é bom, não sei o quê, papapá. Mas como é que eu vou com toda essa reca de filho? Minha mãe tinha mais 4 além de mim. Não, 4 não. Era 4, já tinha nascido mais novo. Além de mim, aí, assim, a minha mãe conseguiu, através do governo do Acre, uma embarcação até Porto Velho. Porto Velho. Até Porto Velho. Aí nós fomos até Porto Velho de avião e de Porto Velho para cá nós viemos no Leopoldo Pérez, era um navio que tinha aqui, do Senap daqui de Belém. Isso em que ano, Reinaldo? Isso em 1955 para 56. Eu era molequinho ainda. Eu devia ter meus 6 para 7 anos, por aí assim. E aí, com isso, nós ficamos aqui em Belém, todos nós. Minha mãe faleceu aqui em Belém. Enfim, passamos a viver a nossa casa Belém. Você vem de uma família de quantos irmãos? Olha, meus irmãos, você diz? Sim. Nós somos 5. 5. Eu tenho... Você é o mais novo deles? Não, eu sou o segundo. O segundo. O meu mais velho já faleceu. Depois veio eu. Depois veio o terceiro, que também já faleceu. Esses 2 que eu falei primeiro já faleceram. O terceiro e o primeiro já faleceram. Aí ficaram, melhor dizendo, somente eu, uma irmã e outro, que é o menorzinho.
É o mais novo. É o caçula. É o caçula, o caçulinho. O caçulinho até está com 60. O caçulina já chegou à idade maior, né? Já está até aposentado, é delegado de polícia. Poxa, que legal. E, Reinaldo, você procurou saber da história do seu pai, da sua mãe? Procurei. Ela me contou alguma coisa assim. Quando a gente é pequeno, muita coisa a gente esquece também, né? Assim, por causa da idade e tal, essa coisa toda. Só quando acontece um fato extraordinário assim, que a gente lembra, ou com angústia ou com alegria, mas lembra, né? Pois é. Então ela contava alguma coisa assim, mas não. Porque eu acho que minha mãe conheceu ele, meu pai, lá mesmo. Ele era cearense e foi para lá. No Acre tem muito cearense. Tem muito cearense no Acre. Entendeu? Muito nordestino. Ele era meio nômade. Era. Nômade atrás de dinheiro. Poxa, a sua mãe trabalhava com moda. A sua mãe, na verdade, era uma estilista, né? Ela fazia lá todo mas não o tinha croquis, né? Não tinha esse valor que tem hoje. Estilista não tem um valor, né? Mas não usava esse nome. Usava modista, que é o estilista. Exatamente. E minha mãe fazia isso. E veio trabalhar para cá. Rapaz, a gente passou maus pedaços aqui. Foi. Sem dúvida que passamos maus pedaços. Mas coisas da vida. Deus é com a gente o tempo todo. Então eu não me queixo não, sabe? Eu não me queixo. Talvez agora não, mas quando eu estava realmente em posição de fazer as coisas, eu sempre fui atirado para fazer as coisas. Eu não deixava a peteca cair, não. Então, assim, eu passei muitos maus momentos, muitos mesmo, mas depois que a gente foi ficando mais taludinho, mais crescido, aí melhorou um pouco, né? A gente já foi conseguindo as coisas devagar e tal. Tem que melhorar, né? Tem que melhorar. E Reinaldo, e nessas muitas coisas que você fez, você pode destacar o quê pra gente? Nessas profissões, nesses trabalhos? Olha, eu posso destacar o seguinte, Bem, a gente está aqui para as pessoas conhecerem a vida da gente. Claro, com certeza. E aqui é para bater papo mesmo. É para bater papo, né? Então, é assim... Tomando água. E essa água, o passarinho bebe, eu bebo, você bebe. Boa. Água é a coisa mais inteligente que Deus fez para a criação dele. E nós somos 70% do corpo humano é de água, né? Isso. Pronto. Então temos que beber água. Você já parou Beba água. Pois é, já parou para pensar? Essa invenção de Deus, maravilhosa. É um alimento natural, né? Natural para toda a criação de Deus, para toda a criação. Só parar para pensar. Ninguém está falando de religião aqui, não. Não, nós estamos falando de Deus. Então é o seguinte, a minha vida, assim, moleque, eu fazia meus carretos, essa coisa, para arrumar uma coisa para ajudar em casa com a minha mãe, que a minha mãe passou maus bocados junto com a gente também, mas ela se virava. Os carretos eram aqueles carrinhos de mão de madeira? Carrinho de mão ou então no ombro. Carrinho de mão. Você ia lá para onde? Para o terminal? Para feira. Para feira. Era para ajudar aquelas pessoas que faziam compra. Era a feira o quê? Da 25? Do Guamá, não. Do Guamá. Eu morava no Guamá. A minha avó morava no Guamá, eu vim para o Guamá, minha tia morava no Guamá, e eu fiquei no Guamá durante muito tempo. Sua história com o Guamá, né? É minha história com o Guamá, entendeste? Então... Guamá, para quem está nos assistindo fora de Belém, do Pará, né? É um bairro aqui na capital paraense. Por sinal, um dos tradicionais, né? Por sinal, hoje um dos mais populosos aqui de Belém. Ao lado do Jurunas, né? Que também é um dos mais populosos. Né? Sim. Mas eu creio que o Remo, olha. Porque... Não, é que eu olhei aqui, tem uma figura do Remo ali. Um livro do Remo. Um livro do Remo, aí eu olhando para... Entendeste? Aqui, realmente, no Guamá, amigo, o negócio é sério, viu? É muita gente, muita gente. Eu tinha um ouvinte lá na Liberal, que ele morava não acredito que more ainda, na Marambaia. E a Marambaia também é um bairro imenso. Verdade. Aí eu dizia para ele o seguinte, que ele estava falando direto do estado da Marambaia, porque realmente é um estado aquilo ali, né? E Guamá, Jurunas não ficam atrás disso. Cresceu muito. Depois que foi fundada a Universidade Federal do Pará lá, cresceu muito. Você é de antes da faculdade lá, né? Então, assim, eu com meus 17
para 18 anos, e eu comecei a namorar com uma moça que era filha de um advogado, professor, advogado, Hélio Frota Lima. É muito conhecido, ele foi professor de Jarbas Passarinho, Alacide Nunes, aquela turma daquela época, né? Certo. Político daquela época. Então, eu comecei a namorar com a filha dele, mas eu não tinha nada, cara. Eu era um... Aí, fui pedir entrada lá com ele, e ele me olhava assim dos pés à cabeça, muito sério, quieto, mas muito calado. Naquela época tinha que pedir a permissão, né? Mas aí eu tive que pedir. Aí ele disse, olha, você vai namorar com a minha filha, que ela está gostando de você, mas depois a gente precisa conversar. Eu digo, pois não, a gente vai conversar sim. Ele disse assim, então é o seguinte, só aos domingos, das 7 até as 9. Sim, senhor, está certo. 2 horas. 2 horas. Mas namorar é namorar, né? Tudo bem. Aí... Mas como era esse namoro à época? Tinha a possibilidade de ir à praça ou só era em casa mesmo? Não, ali só com em a família? casa. A gente se encontrava na igreja católica, que ele Na era igreja? muito católico. Estudou quase 10 anos ou 11 anos para se formar padre. Mas depois, sacerdócio. depois, segundo ele me contou, ele teve um sonho que ele não devia ser padre, ele devia constituir uma família. Que ótimo. E ele constituiu. Para te falar a verdade, eles tiveram 17 filhos. 17 né? filhos? 17 filhos. Nossa, eles povoaram o mundo. Morreram 4 inicialmente e depois ficaram 13. É porque a Bíblia diz o seguinte, crescer e multiplicar e encher a terra, né? Então, realmente, ele fez a parte dele. Mas né? encha com cuidado, né? Ele encheu a terra mesmo. Pois é, mas ele era um homem trabalhador, rapaz. Ele se formou em Direito, não exerceu a profissão, mas conhecia muito, era poliglota, ele é um cara preparado. E para essa galera aí que está acostumada no outro momento, quer dizer que você se encontrava na igreja, Era aos domingos à tarde na igreja, entendeu? A gente já vinha junto. E ficava namorando aquele pedacinho e depois vinha ia embora. junto na companhia também do Mas era futuro sogro, né? Naquela época era engraçado, né, rapaz? Ele, quando dava 9 horas, ele batia a palma assim lá. Era o sinal. Mas é sinal que já estava na hora. Olha, o papai bateu palma. Então tá, muito bem, a gente vai. E continuamos o namoro. Sim, depois ele só daqui a outra semana. Depois ele me chamou e disse, procurou saber de mim, da minha família. Eu não neguei. É assim. Ele disse, olha, eu não olho para minha filha riquezas materiais. Eu olho para minha filha um homem de caráter. E um bocado de coisa ele falou assim, sabe? Para Princípios, mim, né? De princípios. Eu falei, eu não sei se eu tenho tudo isso que o senhor está falando, mas eu vou me aprimorar. Tá bom. E assim a gente foi. Com 1 ano e 6 meses nós casamos, cara. Foi. Poxa, que legal. E tivemos esses lindos 4 filhos. 4 filhos? Quantos homens tem? Um homem só e 3 mulheres. Olha só, a presença feminina é superior, né? E ele era um cara tão assim, bondoso, que ele disse, eu tinha a 2ª série primária, tu entende? Ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, você não vai ficar assim não, você tem que estudar, cara. Falei, tá, mas olha, para eu estudar, porque é o seguinte, eu ajudava um talhador de peixe no Ver-o-Peso. Aí ele disse, você era ajudante de talhador de peixe? Eu embrulhava naquele tempo com folha de guarumã, lembra? Sim. Eu fazia isso. Eu embrulhava e depois aprendi a cortar. Até hoje você sabe cortar um peixe? Corto, sim. Corto. Aí pronto. A partir daí, ele disse para mim, olha, aí onde você está trabalhando, você tem que sair. Tem que sair e procurar um emprego melhor. Isso depois que eu estava casado já, né? Aí eu tive que abandonar o emprego lá. Você sempre ouvindo o seu sogro? Muito. Seu sogro passou a ser praticamente a função do seu pai, né? Exatamente. Exatamente. Psicologicamente, era o meu pai, entendeu? E aí, na continuação da vida, ele disse, olha,
Você vai se matricular, vai. Aí eu fui com a minha mulher aqui na Generalíssimo, Teodoro, né? E no Dr. Freitas, arrumei uma vaga lá para continuar o segundo ano, porque eu tinha terminado, mas eu não me lembrava assim se estava certo ou não, e fui. E aí, na metade do segundo ano, eu passei para a terceira. Terminei o ano, depois eu estudei o próximo ano na quarta série eu terminei, e aí um dia eu cheguei em casa, ele disse, olha, vi aqui no jornal uma coisa muito interessante. O Colégio Líder, que ficava ali perto da Clínica dos Acidentados, por ali assim, Nazaré. O Colégio Líder está oferecendo exame de admissão. Eu disse, você vai fazer, vem cá, bora estudar um pouco de língua portuguesa e matemática, para você, porque é só isso que eles estão pedindo. Aí eu fui, passei. E continuei, aí fiz o primeiro ano de ginásio lá, líder, aí como estava caro, era R$25 que a gente pagava por mês, era caro para mim era caro. Aí ele disse, olha, tem que arrumar um jeito de mudar isso aí. Aí eu fui para o Nazaré, fiz, porque lá no Nazaré, pelo curso Padre Champagnat, lá no Nazaré era de graça. Aí eu passei, aí fiz o ginásio todo lá de lá eu fui para o Parque de Carvalho e terminei o segundo grau. Poxa, que bom. Em 1975, quando o meu sogro, meu grande sogro, meu grande amigo morreu. Em 75. 1975. Mas ele lhe viu no segundo grau. Em setembro, dia 5 de setembro, e foi sepultado no dia 7. Me viu formado, sim, claro, ele e toda a família. Na verdade, ele lhe abrigou como um filho, né? Não só como um genro, né? Mas como um filho. O que eu quero dizer, o que eu quero falar aqui, se é que há tempo ainda para a gente conversar. Claro, fica à vontade. Viu? Aí, o seguinte, ele disse, olha, você tem que ter um outro emprego. Aí um dia ele disse, vamos lá na Universidade Federal do Pará, na reitoria. Eu digo, na reitoria? Vamos. Eu fui acompanhando ele, não me disse nada o que era. E eu fui acompanhando. Ele era velhinho, né, e tal, mas andando ali, a gente foi andando da Centro Castelo até a Generalíssima, né? E lá ele disse que queria falar com o reitor. Aí o reitor, assim, quem é o senhor? Diga para ele que é o ex-professor dele. Tá. E o reitor na época era o Dr. José Rodrigues da Silveira Neto, médico. Rapaz, só estou vendo a recepção. Recebeu ele com uma alegria, ele, a esposa, Dona Isolina. Mas muito legal mesmo. Aí, o que trouxe o senhor aqui, professor, e tal. Ele disse, olha, é o seguinte, esse aqui é meu genro. Eu queria que você arrumasse um emprego para ele. Aí o reitor disse, o que é que você sabe fazer, rapaz? Eu digo, eu sei fazer muita coisa, professor. Muita coisa eu sei mesmo. Atender também os meus superiores é o primeiro lugar. Aí eu acho graça assim. Poxa, aí já foi uma chave, né? Atender aos meus superiores. Ele disse, inicialmente eu vou mandar você para o departamento de administração, para você conversar lá um pouco, depois. E aí foi. Aí me mandaram fazer uma prova lá, eu fiz a prova, fui aprovado e fui aceito. E na universidade eu fiquei, é por onde eu estou aposentado até hoje. Foi fazendo os cursos? Fui fazendo cursos e passando de cargos, né? Fazendo curso e passando de cargo. Eu fiz, lá dentro da universidade, eu fiz para agente administrativo. Eu comecei na universidade, sabe como que? Um trabalhador. Quero saber. Como trabalhador? Trabalhador não tem trabalho específico. Você faz qualquer coisa, né? Você está ali, é clínico geral. Olha, vai varrer ali, tá? Vai capinar ali, tá? Tudo bem. Vai consertar ali aquele negócio que está caindo ali, vai. E assim vai. Olha, tem um saco aqui para levar lá para dentro, tá? Então, vamos levar o saco. É isso, o trabalhador, né? O trabalhador não tem função específica. É um operário. É um operário. Operário. E quando lá estava, um moço disse assim, olha, eu sou o bombeiro hidráulico daqui, rapaz, eu vou falar com o doutor Buez, que era o administrador lá, engenheiro, né? Para ver se eu arrumo uma pessoa. Eu digo, mas o que é que você quer que faça?
Ele disse assim, que trabalhe comigo, o que o senhor faz aqui? Eu sou encanador aqui. Eu disse, rapaz, eu trabalhei como ajudante de encanador durante muito tempo. Aí ele cresceu os olhos assim, disse, então tu vais trabalhar comigo, rapaz, eu vou falar com o doutor Buez. Eu digo, pois não, pode falar. Aí tá. Falou com o doutor Buez. Doutor Buez disse, olha, tu mexe mesmo? Eu digo, mexo sim. Aí o doutor Buez me deu uma missão de montar um serviço de abastecimento de água no serviço médico da Universidade Federal do Pará, que ficava ali naquela rua que sai em frente ao Clube do Remo, ali entre José Malcher e Avenida Nazaré. Não sei se é Joaquim Nabuco, não. Está por aí assim. Uma daquelas travessas lá, né? Aí eu fiz. Mostrei o esquema todo para ele. Disse, tá, tu vai colocar lá uma... Você fez um projeto para ele? Fiz um projeto, exatamente. Aí eu fiz. Terminei tudo e tal, ele foi lá. Aprovou? Aprovou. E eu passei de trabalhador para bombeiro hidráulico. No tempo não chamava bombeiro hidráulico, era encanador. E eu passei para encanador. Eu passei do nível 1 para o nível 8. Quer dizer que naquela época o bombeiro hidráulico era um encanador. Chamava encanador. Era. Depois que passou a ser bombeiro hidráulico. Enfim. Você fez o projeto foi executado? Foi executado e eu fui aprovado e passei do nível 1 para o nível 8. Aí já começou a melhorar. Do nível 1 para o nível 8 eu acho que foi um grande passo, né? Isso tudo motiva a gente, né? Mas também depende da gente. Novos desafios, né? Tudo depende da gente. E assim foi, meu amigo. Depois eu fiz concurso para... Quando eu terminei o 2º grau, eu fiz concurso para jornalismo. E eu passei. E hoje eu estou aposentado como jornalista, porque mesmo trabalhando na universidade, eu já trabalhava como jornalista provisionado. O que é provisionado? Provisionado é que não tem diploma. Depois, não, é uma briga muito constante essa história de... eu sou jornalista, tem diploma? Não, tem muitas empresas... Lá no passado já era assim, né? Tinha o provisionado. Era provisionado e tinha que ser autorizado pelo trabalho, pelo órgão do trabalho. Ministério do Trabalho? Pelo Ministério do Trabalho, entendeu? Tinha que ser autorizado. Eu era autorizado e comecei a trabalhar. E foi quando eu nasci para o rádio sem querer nascer. Foi? Foi. Mesmo sempre sabendo que você tem esse vozeirão que tem. Mas você ouvia das pessoas assim? Não. Que você tinha uma voz potente? Não, eu era muito ligado, sabe? Porque assim, quando eu vim do Acre para cá, naquele tempo, os anúncios, só tinha Rádio Clube do Pará aqui. A PRC5. Era a PRC5. A voz que fala e canta para a planície. Exatamente. Entendeu? E aí, eu, molequinho, passava aqueles carros com alto-falante. Sim. Alto-falante mesmo daqueles boca de ferro, né? Como chamam. Era, boca de ferro. Boca de ferro. Então, como projetor, né? Que eles chamavam aqui. Exatamente. E aí, eram os carros som da época. Eu cheguei num sábado, o navio que eu fiquei, que era o Leopoldo Pérez, ficou um pouco distante do porto, porque precisava sair outros navios para ele poder encostar, né? Sim. E aí, rapaz, passou um carro. Neste domingo, aqui em Belém, no estádio do Souza, Remo e Tuna Luso Brasileira. Aí eu falei para minha mãe, mamãe, o que é o Remo? Ela disse, meu filho, é o que você viu aí, eu não sei de nada. Eu disse, será que é o nome de um time? Aí um marinheiro que estava lá ao vivo começou a chamar, disse, não, rapaz, é o Clube do Remo aqui, os 2 times melhores que tem são Paysandu e Remo. E a Tuna fica em 3º lugar. Pela primeira vez você ouviu falar em Remo, Paysandu e Tuna. Foi. Aí que se ninguém sabia, vai saber agora. A partir daí eu disse, mamãe, de hoje em diante eu vou ser Remo. Eu achei muito bonito esse nome, porque Remo é aquilo que a gente usava lá no Acre, nas Canoas. Sim. Então eu vou ser Remo. E assim então daí começou a origem clubística. Comecei a torcer pelo Remo desde de pequenininho. E um dia, já depois com filhos já e tal, eu para ajudar
na renda, essa coisa toda, comprei 2 barracas de venda de farinha na feira de Santa Luzia, que fica em frente... É no Telégrafo? Não, senhor. Não. No Marizal, já quase chegando no Telégrafo, mas não tem nada a ver com o Telégrafo. Não tem nada a ver com o Telégrafo? Não, é ali. É ali da Pedro Miranda com a Generalíssimo. Ah, sim. Tá? Sim. Onde fica... É próximo à Santa Casa. Isso, aqui, né? isso. Bem em frente à Santa Casa. Sim. E ali eu comecei a vender farinha na feira ali. Foi. Eu comprava farinha e vendia. Naquele tempo faltava muito. Essa farinha era de Bragança já? Era farinha de... Ele era de Castanhal, de um local lá de Santa Castanhal. Maria, daqueles lados ali. Mas tinha um nome lá, eu esqueço agora. Mas tinha São um nome... Domingos do Capim? Não, era em Castanhal. Castanhal mesmo. Né? Num lugarejo de Castanhal. Sim. E eu comprava e vendia. E às vezes, no final de semana, sexta, sábado e domingo, eu ganhava mais da metade do meu salário, vendendo farinha. Vendendo farinha? Vendendo farinha, amigo. Olha. Então isso me ajudou muito. É. E E o carro vinha deixar para você lá na barraca, o caminhão? deixava lá. Entregava lá. Exatamente. 3 sacas de farinha? Não, 3. Eu comprava, era 8, 10. Ele vendia. E quando sobrava, Mas você eu botava... vendia o quê? No quilo? Não, no litro. No litro? Era no litro. Era um litro. Aí, uma manhã já no início da tarde, por volta de... Era num sábado. Um sábado? Eu estava... Porque no sábado, nesse horário em feira, é tudo calmo, ninguém... Já no final da tarde. Não ali, tem, né? não, no começo da tarde, não tem mais freguês. É a hora que o pessoal chama de xepa, não é isso? Exato. É a hora da Está xepa, todo mundo né? acomodado, né? É a hora que dá para comprar já num preço mais E eu tinha um gravador. acessível. Eu tinha um gravador que eu levava lá para a feira. Um gravador de fita. Era de rolo. Sim. Entendeu? Era fita cassete, né? Não, era de rolo. Era gravador. Era tá. rolo Era mesmo. mais antigo, né? Era muito mais antigo. Tá. E aí, isso em 1974, por aí assim. E aí, eu estava brincando, narrando um jogo, inventando, no tempo do Alcino. Sim, Alcino Motora. Alcino Motora. E eu narrando e tal, não sei o que e tal. Eu mesmo fazendo tudo, né? Você narrava, fazia reportagem. Narrador, repórter. Comentarista. O jogador. Entendeu? Comentarista eu nem meti no meio da gravação, mas só essas... Você criou ali um cenário, né? Mas isso a gente brincando. Um imaginário. Para ficar a gente brincando ali, né? Muito bem. Mas você fazia as vozes do narrador, do jogador, exatamente, do repórter? as vozes do narrador, mas mudando, né? Um tom um pouco, mudando o tom. E aí, rapaz, quando a gente começou a ouvir... Mas isso você fazia o quê? Era uma atração para os clientes? Era para não perder, não ficar tempo lá olhando para o tempo. É ficar o tempo brincando ali, né? Que a gente não pode abandonar, né, a venda da gente. Sim. E chegou um senhor lá, olhou e disse, está tendo jogo agora? Eu disse, não, senhor, isso aqui é uma brincadeira que a gente fez, eu gravei e tal. Aí ele olhou assim e disse, escutou um gol do Alcino que eu narrei. Como foi que você narrou esse gol do Alcino? Sei lá, da época eu nem me lembro, eu sei que era aquela empolgação, entendeu? E aí ele falou, aí ele me olhou e disse, por que você não para de vender farinha, rapaz, e vai trabalhar em rádio? Eu falei, mas eu não conheço ninguém de rádio, chefe. Ele falou, olha, passa comigo segunda-feira lá que a gente vai conversar. Olha só. Sim, senhor, nem perguntei quem era o cara. Sim, senhor. Lhe deu o endereço? Nem me deu o endereço, só disse, passa comigo lá. Sim, senhor. Mas aonde? Não perguntei, rapaz. Eu fiquei tão assim que eu não perguntei nada. Não perguntei, te juro que eu não perguntei nada. Aí um colega de farinha lá, fica mais distante, depois que ele foi embora, ele disse, rapaz, vem cá, o que é que o Jaime Bastos queria aqui? Eu digo, o quê? É aquele? Pelo amor de Deus, eu estava tentando imitar o homem, e aí...
Ah, você estava tentando na sua gravação imitar o Jaime Porque Bastos. o Jaime era A referência. Era referência de narração aqui em Belém na época. Era liberal ou era Marajoara? Não, liberal. Liberal. Ele trabalhou na Marajoara, sim, mas era... Essa época era na liberal. Liberal, né? liberal. Aí, conclusão. Eu disse, então já sei onde é. Aí eu fui. Nesse tempo, o estúdio da Rádio Liberal já E ele, quando diz assim para você, passa comigo lá na segunda-feira, é porque ele imaginava que você o conhecia, né? Ele tinha isso na mente dele, né? Exatamente. Conclusão. Eu fui. É esse rapaz aqui, é? Isso, Jaime Ferreira Bastos. Olha como essa produção é, rapaz, olha. Que legal, né? Jaime Bastos. Jaime Bastos. E foi conhecido como Neca Neca. Neca Neca. Neca Neca é quando ele anunciava o placar. E lá na gravação, você chegou a falar o Neca Neca na sua gravação? Será que ele ouviu, não? Quem? Na gravação que você fez lá no gravador, que ele ouviu. Será? Não, eu não cheguei a falar Neca Neca. Não. Exatamente. Rapaz, saudoso Jaime Ferreira Bastos. Bastos. Jaime Bastos. Esse era impetuoso. Mas era um cara de grande coração. Lembranças de Jaime Bastos, né? Exatamente. Então, o Jaime me recebeu lá. E quando eu cheguei lá... Olha onde era o estúdio da Liberal? Lá na 1º de março com a Gaspar Viana. Onde era a Folha do Norte. Sim. Né? Que seu Rômulo tinha comprado aquilo ali e tal. E ali funcionavam os estúdios da rádio. E também o departamento de esporte da emissora, né? E aí eu cheguei à tarde lá, por volta de umas 4 horas, e eu disse, ô chefe, aqui estou. Ele falou, o que é? Eu disse, eu sou o rapaz da farinha lá. Ô farinheiro, vem cá, senta aqui, rapaz, senta aqui. Aí, rapaz, estava Grimoaldo Soares, aquela turma toda de rádio, colega, né? O Grimoaldo, muito atencioso, muito observador, um cara amigo, um cara da paz. O Grimoaldo era um cara da paz, entendeste? O Jaime não, ele era mais assim, mais, sabe, muito impetuoso. Impetuoso. Muito organizador. E aí, nessa história toda, né? Cláudio Guimarães estava nessa época, não? O Cláudio Guimarães esteve lá, sim. Mas nessa época o Cláudio era da Rádio Clube. Da Rádio Clube, né? Entendeste? E a verdade é o seguinte, é que ele disse, olha, é o seguinte, tu sabe alguma palavra em inglês? Eu disse, algumas só. Mas tu não fala inglês? Eu disse, não. Nem o português direito, eu acho. Mas, mas a gente pode aprender, né? Pode aprender. Tá, tudo bem. Pegou 3 laudas de noticiário, que naquele tempo o programa de esporte era feito com lauda assim, né? Um lia, outro lia, um lia, outro lia, e tá. Aí quando chegava na hora de gravação, e aí a gente usava o áudio para o operador colocar a gravação, como a gente chamava por aqui, né? Então era assim que a gente fazia programa. Hoje não, é bate-papo, Eu acho até melhor o bate-papo, né? A gente fica mais aberto, mais calmo, mais tranquilo. É, né? mais tranquilo. Exatamente. Mas, inclusive, ele me deu 3 laudas de noticiário local e me deu 2 laudas de noticiário nacional e internacional. Isso aqui tu vais fazer como se tu estivesse fazendo um programa. Tá? Está legal, tudo bem. Aí eu fui fazer. Você foi gravar isso? Fui gravar. Você lembra quem era o cara que estava O operador? Era operador? Antônio Francisco. Antônio Francisco? Antônio Francisco. Eu não sei desse rapaz mais. Deve estar velho, parece eu. E era no tempo do Stefânio Nauá, rapaz. Sim, lembra? Aí eu fui gravar. Ele disse, não, te acalma aí, bora lá. Aí eu gravei e tal, tudo bem. Você deu uma lida antes? Dei uma lida antes. Era datilografado? Era datilografado. Datilografado. Tudo. Aí, e naquele tempo não era computador, né? Era computador, era datilografia. Era máquina. Conclusão, rapaz, eu li as 3 laudas do noticiário local
Ele duas laudas do noticiário Nacional e internacional. nacional. Uma era nacional e outra era internacional. Pô, Aí, quando chegou uma hora assim, eu fui ler o nome, está escrito assim, John Cruyff. John Clef. Mas aí eu fui ler e tal, e ele gravei e tal, ele foi ouvir. Tudo, né? Tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia ele ouviu. É. Aí ele disse, tá, pode ir que eu vou analisar aqui. Tá bom. Aí, quando eu voltei no outro dia, ele disse, pô, cara, tu me disseste que tu sabias falar estrangeiro? Eu disse, não disse que eu sabia, não. Eu disse, algumas palavras eu sei, mas... Ele disse, o nome daquele cara que tu chama de John Cruyff, ele até brincando usou um palavrão, sabe? O Jaime era assim, ele até brincando usou um palavrão. O nome do cara é Johan Cruyff. Eu disse, tá. Então tá, eu já ouvi mesmo falar, mas eu... Não fazia nem ideia. Tu gosta de futebol? Eu disse, gosto, sim. Torce para quem? Não me perguntou isso. Não. Não me perguntou. Já Bem, foi no estádio? a verdade, rapaz, é que ele mandou eu ficar gravando isso durante uma semana. Eu fiquei gravando, né? Eu estava até... Toda tarde você ia lá? Era quando eu saía da universidade, ia para lá, né? Tá, tudo bem. Com uma semana, ele me disse, olha, eu vou te dar uma função aqui. Pois não. Tinha um programa chamado Momento Esportivo, que era 15 minutos de programa. Saía o Stefânio no ar, entrava o Momento Esportivo e logo em seguida entrava o Costa Filho. Isso era em que horário? Isso de manhã cedo, bem cedo. Momento Esportivo. Eu lhe perguntei porque o Costa Filho normalmente fazia o programa de manhã cedo. Era, bem cedo. Então o Stefânio fazia o programa da madrugada. Meu amigo Stefânio, eu não sei nem se ainda é vivo o Stefânio, eu nunca mais ouvi falar do Stefânio Navarro. E aí, eu fiz a presença lá com ele e ele me disse, olha, a partir da próxima segunda-feira, você vai substituir um cara aqui que faz o programa Momento Esportivo, porque ele não vai poder fazer mais, que ele tem que fazer não sei o que, papapá. Sei quem era. Guarani Júnior. Nossa! Na época era considerado um dos grandes repórteres, né? Repórter das multidões. Ele era. Aí tá legal, eu disse, tá bom, tudo bem. Guarani Júnior. Não me pergunta nada para ninguém, faz do jeito que tu sabes. Sim, senhor, doutor, tudo bem. Vamos ver. Eu disse aquilo, mas eu estava tremendo, que eu digo, como é que eu vou fazer isso se eu não sei nada daqui? Uma semana de teste, já me jogar assim. Jogar no ar? Valendo. Aí eu digo, não, eu vou ter que me esforçar. Vou ter que me esforçar, porque do contrário... É a oportunidade da vida, né? Exatamente. Aí ele disse, olha, procura chegar na hora, porque isso aqui tem horário, e o horário deve ser cumprido. Qual era o horário que você tinha que chegar lá? Das 6 às 6h15. O horário que eu tinha que chegar, eu tinha que levantar às 5 horas da manhã, todo dia. E tudo bem. Aí eu fiz o programa. Mas eu fiz o programa com a ajuda de um cara chamado Célio Espíndola de Moraes. Célio, a gente chamava o apelido Pintão para ele, era um cara muito legal. Voz alto, gente boa e tal. E ele disse, Rinaldo, tu demora muito para datilografar, eu passo para ti. Eu digo, então faz para mim que eu te dou passagem do ônibus. Tá, ele, rapidinho. Você era catamilho, é? Era catamilho. Eu mexia na datilografia, mas catamilho. Lógico. Aí tá, tudo bem. Ele fez, aí eu dava o dinheiro do ônibus para ele. Sérgio Roberto de Moraes Espíndola. Célio, melhor dizendo. Célio Roberto de Moraes Espíndola. Morreu num acidente ali na esquina da Alcendo Cacela com a Conselheiro Furtado, ônibus. Que ele vinha, um acidente feio, e ele foi embora. Pois bem, e aí eu comecei a fazer, e eu todo alegre, empolgado, né? Cheguei lá para fazer o programa, primeiro programa,
estava lá o Stefânio Nauá. Apresentar. Eu cheguei na portaria do jornal e subi, né? Aí falei com o operador disse, tudo bem, bora, vai. Tá. Aí eu fui lá com o Stefânio, né? Quem era o operador, você lembra? O operador de áudio? Não sei, rapaz, o operador de áudio nessa época, não me lembro. Eu sei que tinha o Antônio Francisco, tinha o Epominondas Júnior, eu não sei se o Marcos Vinícius também já estava lá, não sei, não me lembro bem ainda, tá? Aí, conclusão, eu cheguei lá, o Stefânio, que é, rapaz? Eu disse, não, eu vou fazer o próximo programa, Momento Esportivo aqui, que o Dr. Jaime me pediu aí, no lugar do Guarani. Ah, é? Tá legal. Tudo bem. Aí ele começou a anunciar, rapaz, cada vez que ele anunciava, daqui a pouco, um Momento Esportivo com o Reinaldo Vieira, não sei o quê, papai. Tu quer ser esse nome aí? Eu digo, é o meu nome mesmo. Dando aquele embalo. Meu nome é Reinaldo José Vieira. E eu disse, como é que vai ficar? Eu digo, Reinaldo Vieira, só isso. O nome forte. Meu primeiro nome e o sobrenome. Tá legal. Eu fiz, rapaz. E ele anunciando, ficava gelado. Lá o estúdio era super frio. E entendeste? A gente ficava com frio, mas eu era suando lá dentro. Você imagina isso? Ah, com certeza. Todos nós já passamos por isso. Fiz o programa, entendeu? O operador dizia para mim, te acalma, eu vou te orientando, te acalma, ele dizia para mim, pelo áudio, né? Te acalma, eu vou te orientando aí, tu vai fazendo, tá legal, tá? E eu fui, consegui fazer. Fiz aí quando terminei e tal. Não, espera aí, eu quero saber desse primeiro momento esportivo. Aí deu 6h15, é? 6h15, das 6 às 6h15. Ah, das 6 às 6h15. Estava tudo no papel, para realizar a chamada de repórter, de jogador para falar e tal. Entendeu? Porque você chamava jogador também. O repórter, nesse tempo, o Matoso fazia reportagem. Matoso, Edson Matoso. Eu vi aqui o podcast do Matoso, muito legal. Aí tá, né? Aí você entrou lá, bom dia, como é que foi a sua entrada lá? Ah, tá, ele me disse o seguinte, ele disse, olha, quando você entrar... Porque naquela época a locução era um pouco mais formal, né? Quando você entrar, você diz que está iniciando o programa e tal, e já vamos aos destaques para você entender o que é o programa de hoje. Aí dava os destaques. Aí... Já a gente volta com todas as notícias e tal. Aí tudo bem, entrava o comercial. Aí a gente entrava já com as notícias. Aí dava a hora, porque a hora era interessante da hora, porque tem muito trabalhador. Né? Se orientando. Aí, só um exemplo aqui, olha. São 6h15 na Grande Belém. Vamos então às notícias do programa. Aí entendeu? Sim. Aí fazia tudo o que tinha que fazer, sempre com a orientação do operador. Operador, gente boa, bacana. Poxa, o operador de áudio é fantástico. Né? Então, aí pronto. Aí terminei o programa, tal. Eu todo nervoso no começo, eu tremia, cara. Sabe o que é tremer? Eu dizia, meu Deus, tem um monte de gente ouvindo a emissora. E já pensou a sua voz ecoando para o planeta? Pois é, mas eu não pensava em minha voz ecoando, eu pensava em não dar muita mancada no que eu não sabia direito. E você deu mancada? Vou te dizer, quando foi à tarde, eu fui lá o Jaime disse para mim, eu vou ficar escutando o programa, hein? É, que ele ouvia mesmo. Aí, tá legal, fiquei aguardando. Aí, quando foi à tarde... que eu saí do meu serviço da universidade e fui lá na rádio. Ô, Vieira Farinheiro, homem do litro. Falava assim, né? Tudo bem. Aí, eu fiquei esperando ele me dizer alguma coisa, ele não me falou nada. Aí eu só disse assim, e aí, doutor Jaime, o senhor escutou o programa? Ele disse, escutei. Eu disse, sim, e aí, o que é que o senhor achou? Tu quer a minha sinceridade? Eu posso falar aqui? Claro. Estava uma merda o teu programa. Eu falei, mas doutor... Nossa. Aí eu falei, então eu já senti que eu não dou para esse negócio, não.
Ele falou, não dou o quê, rapaz? Tu tem que parar e procurar fazer o certo. Quando ele falou isso, me acendeu uma luzinha aqui. Eu digo, então, isso aí é para me consertar. É que ele deve estar fazendo isso para me consertar. Não deu outra. Eu conversei com o Grimoaldo Soares, que era comentarista. Aí ele disse, ei, rapaz, Jaime gosta da tua voz. Jaime estava até falando aqui que se realmente tu continuar direitinho, ele vai fazer programa junto contigo. Olha. E a voz de vocês, elas se equiparam. O timbre, né? Então, aí eu fiquei assim, né? Tá legal. Tá firme. Então, vai devagar, com calma, vai procurando evitar erros, às vezes erros tolos, tem que... Até os grandes profissionais erram. Eu disse, não, tá certo, tá bom. E assim eu fiz. O Grimoaldo foi o seu conselheiro. Sempre foi conselheiro, Grimoaldo. Sempre foi conselheiro. Entendeu? Era um cara assim uma pessoa muito de bem. Pois bem, e aí eu fiz. Eu digo, então amanhã eu vou fazer, doutor? Claro, rapaz. Procura te consertar. Eu disse, sim, senhor, tá. E assim eu continuei. Rapaz, fiz momento esportivo durante muito tempo. Muito tempo. E à tarde... À tarde, o que é que eu ia fazer? Ele disse, olha, tu vais cobrir a Federação de Desportos. Não tinha federação de futebol. Não tinha federação de futebol. Não era FPF, né? Era FPD, né? PD, exatamente. Federação Paraense de assim, Desportos. Eu ia fazer, era de desportos mesmo. Tá? E assim eu ia fazer. Você ia lá pro prédio? Pro prédio, para colhia as informações. Para a sede, colhia as informações, pegava alguma entrevista, alguma coisa. E assim foi, meu amigo. A minha vida foi assim, no rádio. Aí depois... Eu comecei a fazer noticiários, comecei a fazer programas com outros colegas. E você chegou a fazer com o Jaime? Cheguei a fazer com o Jaime, porque é o seguinte, tinham 3 programas lá. Era A Bola é Nossa, que era... Tinha um momento esportivo, né? Que esse aí a gente nem conta. Era eu mesmo quem fazia. Aí tinha A Bola é Nossa, que era no horário do meio-dia, do almoço, né? Sim. Tinha o Atualidades Esportivas. Às 18, né? E a Copa é Nossa, que era um programa que era feito de 10h30 à meia-noite, entendeu? E esse programa foi que o Jaime veio fazer comigo. A Copa é Nossa. A Copa é Nossa. Naquele estilo noticiário e tal. Fizemos algumas semanas. E realmente o pessoal ficou empolgado. Olha, o Jaime está fazendo contigo, cara. Olha o Jaime. Chamou a atenção, né? Chamou a atenção. Pois é, mas ele disse que ia fazer, vamos fazer, né? E assim a gente foi, cara. E Reinaldo, e nessa tua trajetória, você não chegou a tentar narração? Rapaz, eu cheguei a tentar narração sozinho e quando chegou um tempo aí, o seu Adivaldo Castro, que já veio ser diretor da emissora, já no prédio da televisão, né? Ele falou, Reinaldo. Da TV Liberal, no caso. Da TV Liberal, Sim. TV Liberal, no caso. Aí ele disse, Reinaldo, você não tem vontade de ser outra coisa no rádio? Eu disse, o quê, por exemplo? Narrador, cara. Eu disse, seu Adivaldo, eu nunca pensei assim, não. Eu sou muito mais tranquilo no serviço que eu faço e tal. Ele disse, eu vou te liberar para você fazer isso. Aí eu andei tentando, mas depois eu cheguei à conclusão, digo, não vou parar com isso, ser narrador. Mas você tentava como assim? Você tentava em casa? Gravando. Eu fui para o estádio também. Foi? Fui para o estádio. Mas também. nunca fez assim profissionalmente para o ar, né? Nunca foi para o ar. Não. Depois eu disse, Divaldo, muito obrigado pela sua indicação, mas... E depois eu vinha muito má vontade, com licença da palavra, dos meus amigos, dos meus colegas. Vontade, assim, sei lá. Não entendia muito. E a gente
se desvincula desse negócio, né? Aí você resolveu Deixar para lá, abandonar essa ideia, né? Mas continuei no rádio, entendeu? Como plantonista. Não, plantonista já veio depois, né? Que o Jaime me colocou como plantonista. Foi, tudo na Liberal. Tudo na Liberal. Poxa, eu só trabalhei em 2 emissoras aqui em Belém. Liberal, que eu trabalhei praticamente de 74 até 92, com, digamos assim, com a chancela da emissora mesmo, e depois aquele pessoal que alugava o horário, o Ivo Amaral, Era em parceria, né? Era parcerias. Sim. Mas eu sempre trabalhei no plantão, sempre fiquei no plantão, né? E depois de lá, quando foi em 92, o Guarani Júnior, que era diretor da emissora, me chamou, a mim, o Ailton Silva e quem mais, meu Deus? O Valdir Oliveira, nós 3 trabalhávamos lá, né? Valdir Oliveira. Valdir da Silva Oliveira. E aí ele disse o seguinte: olha, a emissora está passando por maus problemas, alguns problemas financeiros e tal, nós queremos te fazer uma proposta. Sim, qual é? Nós queremos diminuir o salário de vocês, porque vocês estão ganhando como jornalista e... Já pensou? Aí eu disse, olha, é bacana. Eu, se fosse sócio aqui dessa emissora, eu ia aceitar de bom coração, mas eu não sou sócio, eu não participo dos lucros da empresa, eu não quero. Então, pode me demitir, se você quiser. Você falou isso para o Guarani Júnior? Guarani Júnior. Foi? Foi. Aí ele disse, pois é, essa é a situação. Tá, tudo bem. E aí, ele lhe demitiu? Demitiu. Foi. Os 3 ou só você? Demitiu a mim, o Ailton Silva e o Valdir Oliveira, porque ninguém aceitou. Mas redução de salário. Né? Olha só a estratégia do Guarani. O Guarani, quando foi uma semana depois, ele mandou chamar o Ailton, mandou chamar o Valdir, dizendo que o pessoal tinha reclamado muito porque nós tínhamos sido demitidos e por isso ele queria que nós retornássemos para a gente fazer proposta. Aí nós fizemos a proposta. Ele disse, não, mas fica muito alto assim. Aí não aceitou. Então fica o dito por não dito. Em menos de um mês que eu havia sido demitido, o Matoso estava criando uma equipe na Raulan. 92. Em 1992. Isso. Em 92. O Matoso estava aí. Em FM, né? FM era uma coisa que nenhuma emissora fazia aqui em Belém. A Pioneira fez. E vou te contar, hein? Eu vou te contar porque a audiência da rádio Raulan FM era maior do que as emissoras de rádio todas narrando futebol. Sabia disso? Não chegou sabia, a comprovar. Pô, mas eu te falo isso. Entendeu? E aí o Matoso disse, olha, Reinaldo, nós temos que montar uma equipe aqui. Aí montou uma equipe. Ele, Matoso, Hélio Dória e o Agenor Santos. Poxa. Nós 4. Agenor, comentarista. Quarteto fantástico. Hélio Dória também comentarista. Matoso, narrador e eu no plantão. E eu vou te falar uma coisa, que seleção de vozes, né? Porque você com o vozeirão que tem. O Hélio Dória, meu Deus do céu, dispensa comentários, né? O Agenor, nossa. E o Matosão? Pois é, Matosão. Que seleção de vozes. Então, como é que ficou a história? Eu acho que o nosso esporte na Raulan acabou por isso. Então, o trabalho começou a ser feito. Aí o narrador daí era o Matoso, né? Matoso. Aí você, o plantonista. Eu, plantonista. O Hélio Dória, comentarista. Ele que trabalhava mais no comentário do que o próprio Agenor. O Agenor, ele comentava alguma coisa, falava... Mas ele era mais o comercial, né? Ele era o agente comercial. Ele era o agente que arrumava grana para a gente. Porque o que a gente fez com a emissora foi assim. Vamos supor que você faz durante o mês 50 mil reais de comerciais. Vamos supor.
Desses 50 mil, a Raulan vai pegar a metade. Agora a Raulan vai dar para você equipamento, vai dar para você condução para os trabalhos, isso em Belém ou em algum município do estado do Pará. Isso nós garantimos. Então fica metade para nós, a metade para vocês, para ser rateado entre vocês. Tá bom assim? Aí o Matoso aceitou. E tal, aí assim a gente começou. O Agenor era bom de arrumar comercial. Aí o Agenor meteu ficha e nós conseguimos fazer uma equipe bacana. Trabalhou lá Cláudio Guimarães com a gente, trabalhou Jorge Dias. Jorge Dias. Entendeu? Enfim, trabalhou muita gente com a gente. Repórter. O Urbano não é dessa época? O Francisco Urbano? Francisco Urbano trabalhou lá também. Dessa época, ficou lá também. Não demorou muito tempo, não. Francisco, assim, muito bacana e tal. Tá? Bonachão. Eu não sei o que é feito do Francisco. Do Urbano? Do Urbano, Francisco Urbano Urbano. está na Rádio Clube. Está na Rádio Clube, né? Pois bem, então, nós fizemos uma equipe boa. Uma equipe enxuta, Enxuta. Né? E a gente... E vocês faziam as coberturas, as transmissões, Transmissões, né? Era. Agora, o seu Jair dizia assim, olha, no máximo, depois que terminar o jogo, no máximo 10 minutos. Então, isso a gente obedecia. Depois da narração, tudo direitinho, vinha um plantão papadá, só o que é mais interessante. O resto... volta à programação normal. E aí o Matoso disse, olha, Reinaldo, tu vais fazer programa toda noite, de segunda a sexta, tá? E eu faço comentário. Tu apresenta o programa, eu faço comentário. Tá, uma participação do 20, aquela coisa, era como era o nome do programa, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro aqui, que, rapaz, a minha cabeça de vez em quando esquece de muita coisa. Era... Alguma coisa com Raulan Esporte... Show. Musical. Tinha música no meio. Entendeu? E a gente tinha participação e tal. Mas chegou um dia, meu amigo, depois de 6 anos, quase 7 anos. 7 anos? 7 anos, nós trabalhamos 7 anos. Nossa! O Agenor teve um aneurisma cerebral. Lamentavelmente. Né? E nesse aneurisma cerebral, prepararam o Agenor para fazer a operação, para tirar aquela problemática toda, e ele veio a falecer. Aí nosso agente comercial foi Vocês embora. Perderam um agente comercial. Foi embora e Matoso tentou, Hélio Dória tentou, eu tentei, mas a gente não alcançava aquilo que era o Agenor. O homem da venda. O homem da venda. Ele foi, né? Não tinha problema, chegava assim, Agenor, não, vamos lá, a gente vai. E eles tinham uma boa conversa com os empresários, né? Ele arrumava comercial e a gente... Até porque, se eu não estou enganado, o Agenor Santos, ele também era de sistema de comunicação do comércio, né? Ele trabalhou com o seu Jair. As chamadas, na época se chamava muito, né? Rádio Cipó, né? Sistema de som alto-falante. Né? Exatamente. Inclusive ele tinha, o Agenor tinha essa propaganda, quem fazia mais depois que ele foi embora por os filhos dele. E os filhos dele que faziam isso aí, né? Ficava ali nos altos da Lobrage. Sim. Então ele ganhava essa graninha também, fazendo gravações, fazendo aqueles anúncios. Então ela foi de 92 a 99, né? Foram 7 anos. Exato, 7 anos. Depois, aí o Matoso, Reinaldo, eu não seguro mais. Não vai dar mais para a gente fazer isso, não. Nossa agente comercial foi embora. Eu não sei vender, cara. Eu falo muito, mas não sei vender. E o Hélio Dória disse, não, eu também falo, mas para vender, meu amigo, não adianta. Eu não sei vender, não sei vender. Digo, se vocês que são os homens que têm a palavra não sabem vender, então tchau também, porque eu não sei vender nada. O Hélio Dória, eu falo do Hélio Dória assim com muito carinho, espero um dia tê-lo aqui na minha frente, porque o Hélio Dória eu considero como meu professor, um dos professores do rádio. Gente, né? Muito boa. E falando de Raulan aqui, abrindo um parênteses,
Quando se ouve hoje, né, nas aparelhagens, ou a própria Raulan, aquela vinheta Flash 95, né? Flash 95. As músicas que no passado foram sucesso e hoje simples recordação. Isso. Flash 95, a época com Sandro Wagner. Ele a voz do Hélio Doria, né? É a voz do Hélio Doria. Uma das com vozes certeza. também mais bonitas que nós temos, comercialmente falando. E um cara completo, seja no esporte, no jornalismo, na variedade. É um cara completo aí do rádio, o Hélio Doria. E aí, terminado o projeto Raulan, como é que você retorna para Liberal? Terminado o projeto Raulan, eu fui chamado pelo seu Jarbas Ferreira e ele me propôs ficar lá fazendo informativo, pegando resultados e tal, e dia de domingo ir para lá para fazer aquilo. E eu disse, vamos estudar isso aí para ver como é que a gente fica. Só que eles não me propuseram um salário que a gente recebia, pelo menos a metade, né? Aí eu disse, não, tudo bem, não, vai ficar assim mesmo, não vou fazer sozinho, porque isso depende de muita coisa. Tem toda uma produção para isso. Tem que ter. E aí, pronto, eu não fiz. E aí saí de lá. Quando eu estou saindo, Ivo Loureiro do Amaral contrata o horário do esporte na Rádio Liberal. Aí fui chamado de volta para lá, para a rádio, mas não sob o comando da emissora, né? Sob o comando do Jaime, como é do Ivo Amaral. Do Ivo Amaral. E aí, rapaz, eu não parei de trabalhar o tempo todo, né? O tempo todo. Até 2018, né? 2019, 2019, exatamente, que a gente trabalhou junto, né? Isso aí. 2019 na Rádio Liberal, né? Sem muitos outros detalhes, esta é minha vida no rádio, sabe? Uma vida de já 70 são 40 e poucos anos aí, né? Eu trabalhei na rádio, eu comecei na rádio em 1974. E de lá para lá, eu vim parar o quê? Vim parar agora, em 2019, né? 2019. Mas 2019. São 40 e lá vai umas porradinhas de anos aí. Somando tudo, né? Quase 50 anos fazendo. E hoje rádio. o que é que você faz, Reinaldo? Hoje você ouve rádio, você assiste televisão, você fica torcendo pelo Flamengo, pelo Remo. Hoje eu sou um bonachão. Aposentado, graças a Deus. Aposentado. Eu, do rádio, eu tenho só lembranças, mas lucrar dinheiro do rádio, eu não tenho. Eu tenho apenas porque, pela contribuição, né, que meu irmão me disse, rapaz, tu já estás com 65 anos de contribuição, vai lá no INSS e resolve pelo menos. Aí eu fui lá, aí o senhor que me atendeu mandou eu com uma senhora lá e ela disse, olha, você vai ter direito apenas a um salário só. Eu digo, mas é bom, um salário já dá para ajudar para alguma coisa. Tudo ajuda, né? Pois é, né? Aí me inscreveu, rapaz, uma semana depois eu já estava recebendo o dinheiro, olha. Poxa, que bom. Aí pronto, fiquei recebendo um salário, né? E depois, em 52, eu me aposentei pela Universidade Federal do Pará. Em 52? Não, em 2002. Em 2002? Em 2002, perdão. Tá. Em 2002. Entendeste? Me aposentei pela Universidade Federal do Pará como jornalista. Já tinha o diploma, tinha feito o curso, trabalhava na Prefeitura do Campos. Quando eu pedi a aposentadoria, eu trabalhava na Prefeitura do Campos. Legal. Alex, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui a nossa primeira tela. Vamos ver o que é que vai aparecer aí na tela do Pod Aclep. O que é que vai aparecer aí para o nosso querido Reinaldo Vieira? Reinaldo Vieira, você trabalha há muito tempo nesse ramo de rádio e antigamente, né, na década de 80, 90, não tinha a mesma facilidade de pegar as informações, né, como hoje nós temos devido à internet. E você tem uma história engraçada para passar, para falar aqui desse tempo onde não tinha? Alguma vez você passou alguma informação
que na verdade não aconteceu, sei lá, alguma coisa desse sentido. Conte aí, que no meio de rádio, né, os bastidores de rádio sempre são muito engraçados. E nós que trabalhamos isso sabemos muito bem. Passe alguma história aí de algum acontecimento, algum fato engraçado nesse todo o tempo de rádio que você viveu ou que você sabe que aconteceu. Forte abraço e parabéns, professor. Para mim, um prazer enorme. Eu aprendi muito com o senhor a fazer rádio, a me envolver com rádio e ter essa paixão pelo rádio. Muito obrigado por tudo, professor. Tá certo, um grande abraço. Weider Vilhena. Grande Weider Meu Vilhena. amigo, é meu amigo. Meu amigo. Seu amigo? É meu amigo, sim. O Weider Vilhena é meu amigo. Você ficou feliz de vê-lo aí? Claro que eu fiquei. Não imaginava nunca que ele viesse fazer esse tipo de pergunta para mim. E foi ótimo ele fazer, porque realmente nessa época, notícias a gente pegava na escuta, amigo. Era muito difícil. Era o rádio escuta. Transglobefilk, aquele radião, e a gente ficava na escuta. Às vezes ia embora, a gente, o que foi que o cara falou? Não, mas a gente escrevia aqui, então a gente escrevia, depois ouvia, para depois então a gente fazer exatamente a notícia. E era toda feita assim. Eu lembro que em certa vez, o Jaime narrando o jogo, lá no Baianão, aconteceu um fato, rapaz, que ele falou de história do rádio, eu me lembrei. Aconteceu um fato que era decisão do Campeonato Carioca, eu não me lembro com quem, mas era o Vasco da Gama com outro time lá. Acho que era o Flamengo ou o Fluminense, uma coisa assim. E nessa narração do Jaime e tal, eu estava acompanhando, porque era difícil até para a gente pegar. Globo e tal, ficava ruim para a gente pegar, ia embora, voltava. Mas eu consegui pegar uma emissora chamada Rádio Tupi, que até hoje é uma grande potência no Rio de Janeiro. E eu peguei aquele sonzinho da Rádio Tupi com a narração. E aí ficou bacana, eu fiquei ouvindo dentro do estúdio, sabe? Dentro do estúdio. Aí ficava legal, bacana. Então eu ouvindo. Aí uma briga entre jogadores. Um foi expulso. Aí o repórter disse assim: expulso Roberto Dinamite. Eu falei: Roberto Dinamite? Aí eu, tudo bem. O Grimaldo Soares era vascaíno até a alma, tu precisava ver. Rapaz, aí eu disse, chamei o plantão, aí me deram passagem, eu disse: Jaime, Maracanã continua 0-0, mas foi expulso o Roberto Dinamite. Ele: o quê, rapaz? O quê? Foi expulso o Roberto Dinamite. Aí o Grimaldo disse: isso já estava escrito, isso é uma coisa planejada, não sei o quê. Grimaldo falou, né? Meu amigo, quando foi no dia seguinte, Jaime queria me enforcar, porque não foi o Roberto Dinamite expulso. E eu tinha ouvido o Roberto Dinamite pelo... É aquela ânsia de dar a notícia e você não escuta direito e acaba dando uma notícia errada. Dá uma mancada. Mancada, e que mancada que o Roberto Dinamite não foi expulso. Ele era a principal figura do time. Era o goleador, era o cara que sabia fazer gol. Né? Então, e era o cara da torcida. O Roberto Dinamite era a maior expressão do Vasco da Gama na época, né? Aí no outro dia nos jornais, no outro dia, na TV, nada da expulsão do Jaime. Aliás, do Roberto. Rapaz, o Jaime ficou uma fera comigo. Né? Foi? Como é que você saiu dessa? Eu me saí o seguinte, dizendo: Jaime, se vocês querem uma escuta melhor... Aí eu contei para ele o que foi que aconteceu, né? A dificuldade. Se vocês querem uma escuta melhor, tem que comprar equipamento para cá, para a gente poder ouvir direitinho e tal. Porque a gente não podia usar telefone também, porque saía muito alto para a empresa, né, na época. Né? E às vezes, quando alguém ligava para a gente lá de fora, para saber aqui, aí a gente aproveitava para pegar alguma coisa assim, entendeu? Anotar rápido, que era para poder informar. Certo. São as dificuldades da época. Eram, né, da época. Muita dificuldade. Então o Weider teve uma boa lembrança. Uma boa lembrança, e a gente só pegava a notícia assim, cara. Era na munheca, como diz o outro, na caneta, ouvindo, sabe, com muita dificuldade para poder montar o nosso noticiário.
Poxa, que coisa. E da nossa informação, né? Obrigado aí ao querido Eider Vilhena. A gente vai se encontrar, Eider. Te aguarda, viu? Vamos lá, Alex. Vamos continuar aí com a tela do Pod Aclep. Vamos ver na sequência o que é que vai aparecer aí pro nosso querido Reinaldo Vieira. Em primeiro lugar, parabéns pelo seu programa. Um programa que você traz pessoas que fazem e fizeram parte da nossa mídia esportiva paraense. Nossos grandes amigos que fizeram parte e que fazem parte hoje em dia. Foi uma grande sacada da sua parte. Desde já vou lhe parabenizar pela grande sacada que só tem a crescer a cada programa com essas grandes participações dessas celebridades nossas, né? Por que não falar das nossas celebridades do nosso futebol paraense? E fico muito feliz de você ter lembrado de mim para falar dessa grande pessoa que está aí ao seu lado. Essa grande pessoa que eu trabalhei com ele pela Rádio Liberal por mais de 15 anos, que hoje é conhecido o padrão do rádio, né? A voz padrão do rádio. E muito feliz por estar participando aqui dessa homenagem aqui para o nosso grande amigo Reinaldo Vieira, a voz padrão do rádio. Uma pessoa que eu trabalhei por mais de 15 anos na Rádio Liberal, aonde cada gravação a gente conversava bastante. Um grande pai, um grande marido, aonde ficou ao lado da sua esposa até os últimos minutos. Eu acompanhei o sofrimento dele diariamente, mas Deus quis assim na época, e ele, um grande homem, né? E eu fico muito feliz de fazer parte do ciclo de amizade do Reinaldo Vieira. Eu vou contar uma história aqui do Reinaldo aqui. Foi logo quando a gente começou a fazer confraternização na Rádio Liberal. E eram várias confraternizações, assim. Então a gente alugava um espaço que não era assim apropriado para levar muita gente. Às vezes era um restaurante limitado, um local limitado, que a gente não podia, assim, convidar todo mundo do ciclo de amizade, o pessoal que era do grupo. Assim, na época era o esporte, o jornalismo fazia separado, mas só que aí teve uma ocasião que fizeram uma confraternização do esporte e não convidaram a técnica de gravação, que fazia parte, tudinho, mas aí era pelo espaço que era limitado. O espaço que era limitado, que não comportava muita gente. Então aí cada um que fazia essa confraternização em um local que a gente decidisse, né? Aí ele viu que a gente não estava lá na confraternização, tudinho, não falou nada, mas no outro dia ele foi ficar preocupado. Poxa, meus amigos que fazem parte da gravação, fazem parte do esporte diariamente, não estavam lá. Ele pensou que a gente estava chateado, que a gente não ficamos chateados, jamais a gente ficaria chateado. E foi numa loja, comprou uma camisa para cada um. Olha. Chegou lá com mais de 20 sacolas de camisa lá, só camisa cara, bonita, né? E deu para cada um integrante da equipe técnica, acho que as pessoas que não foram. As pessoas que não foram. E pediu desculpa pela equipe pela equipe de esporte. Sem necessidade, ele fez isso porque ele queria agregar. Ele pensava que poderia alguém estar se sentindo mal de não ter ido, essas coisas, tudinho. Aí ele mesmo, do bolso dele, foi na loja e comprou roupa para todo mundo, assim, distribuiu, que era para assim, ser uma coisa legal, entendeu? Para falar, poxa, olha, vocês não foram, mas está aqui, toma um presente aqui, era véspera de Natal, essas coisas, tudinho. É um rapaz parceirão, um rapaz que toda vez que eu tinha que vir para a Cidade Nova, aqui, ele me esperava, a gente gravava, ele fazia de tudo. Não, Fábio, eu só saio daqui quando tu for. Aí, quando eu estava sem um carro na época, né, ele me trazia aqui. Mas, olha, muito feliz, Gisele, muito feliz de ter me chamado para prestar essa homenagem aí para o nosso grande amigo Reinaldo Vieira, uma pessoa 100% do bem, como eu falei, um pai, um grande profissional, qualquer coisa, estamos aqui.
Obrigado. Abraço, Gesi. Outro, meu filho. Um beijo, Reinaldo. Outro para você, meu amigo. Tá aí. Tudo de bom, hein? Nosso querido Esse Valber é Pantoja. o Valber Pantoja. Valber Pantoja. Realmente, a gente trabalhou todo esse tempo. E é o meu jeito de ser, né, cara? Eu, às vezes, fico pensando assim, né? Porque tem gente que é muito imponente. Ah, eu trabalho em rádio e tal. Pelo amor de Deus, vamos ser simples, humilde. E a humildade, eu acho que faz a gente crescer. Que na humildade você tem realmente um tino humanitário na sua humildade. E aí? Eu acho que todos os dias Deus nos dá essa oportunidade de realmente sermos cristãos Grande Valber. e praticar a cristandade, né? Exato. E você fez isso, né? Eu Você ficou incomodado, foi lá, comprou roupas, camisas. E houve, às vezes, por exemplo, a gente às vezes acertava para ir numa confraternização ou alguma festa, alguma comemoração entre o pessoal que trabalhava no noticiário e tal, não sei o quê, papá. E muitos deles, eu não tenho dinheiro para pagar isso aí. Aí eu cansei de pagar, entendeste? Os colegas. Aqui, vai, tá aqui a tua aposta, vai. Cansei. Nunca disse nada para ninguém, mas eu estou falando aqui assim, para mostrar que eu acho que porque a gente tinha que pagar, sabe, o gasto. Era a coleta, né? Era a coleta. E a gente fazia. Eu acho que você participou disso, você sabe. Muitas. Entendeu? Então é isso. Mas, Valber, muito obrigado, Valber. Você é grande, hein? E olha, falando do Valber, aproveitando aqui também para fazer referência aos outros Pantojas, né? Ao Gilmar. Gilmar, irmão dele, que também trabalhou na técnica com a gente lá. Nosso Nardino. E o querido, né? O paizão aí, o Nardino Pantoja. Nardino Alfaia Pantoja. Grande família aí, pessoas de comunicação, de áudio, de técnica, né? Exatamente. E que nós tivemos a oportunidade de aprender muito com essa turma aí. Eu não sei se eu estou enganado, mas eu acho que eu senti o Valber meio emocionado na hora de falar. Porque ele está falando com você. Não. Relembrando coisas assim, né? Grande abraço, Valber. Que Deus te abençoe sempre. Hein? São muitas histórias. Vamos dar sequência aí, Alex? Vamos lá? Tem mais alguma coisa aí? Essa tela. Uma alegria muito grande participar aqui desse podcast. E o nosso hoje amigo Reinaldo Vieira sendo homenageado. Reinaldo, por favor, nos conte qual foi a emoção de trabalhar na Rádio Liberal com o grande Meirelles Fayal. Obrigado, Lino Bentes. Ô, Lino, gente boa. Lino é gente boa. Amigão. O Lino, ele lembrou do Meirelles Fayal. Meirelles Fayal trabalhou comigo durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, a gente trabalhava junto. E eu não tenho nada de mal para falar do Meirelles Fayal, eu tenho de bom, porque a gente trabalhava, ele era um cara completo. Ele é, né? Porque ele não morreu, ele está vivo. Teve um piripapezinho um dia desses aí que eu estava ouvindo, mas eu tentei falar com ele e não consegui, porque o telefone que eu tinha dele não atendia, entendeu? Mas o Meirelles Fayal sempre foi um grande amigão. Dividiu com você por muitos anos, né? O plantão esportivo, de plantão, né? E a apresentação de programa também a gente fez muito, entendeu? Grande porque Raimundo Meirelles do Carmo Fayal. Eu não fiz só esporte na Rádio Liberal, não. Olha, desde domingo, quando não tinha futebol, eu fazia na Raulan Esporte Show musical direto. Era uma tarde de domingo. Tarde esportiva musical. Entendeu? Então, na Rádio Liberal, às vezes eu fiz um programa durante alguns anos, chamado Sábado Bem Bolado. Eu ia tocar nisso. Sábado Bem Bolado eu fiz. Foi bem bolado mesmo? Rapaz, eu não sei, eu sei que eu fiz, né? Era sábado à tarde, né? Era sábado à tarde. Foi aí que eu pude trazer um grande amigo da Universidade Federal do Pará, professor
Euclides? Professor Euclides. Luiz Euclides. O professor Euclides, ele era professor de Direito Internacional Privado na UFPA. E a gente se dava, eu conhecia ele conhecia a mim também. E eu disse, olha, o professor é um cara muito legal. Eu vou trazer esse professor para cá. Já era diretor lá o seu Adivaldo Castro, já era diretor da emissora. Aí eu disse, professor, ele às vezes mandava, Reinaldo, estou te ouvindo aqui, muito legal e tal. Tá bom. Aí eu disse, quer trabalhar comigo? Ele disse, eu quero, tu queres arrumar para mim? Eu digo, vou falar com o senhor Adivaldo. Aí eu falei com o senhor Adivaldo disse, não, pode trazer. E, rapaz, ele veio somar positivamente no programa. Luiz Euclides, depois ele somou tanto que ele ganhou um programa. Entendeu? E ele fazia um programa à noite na Rádio Liberal. Ele ganhou. Contribuiu muito para a comunicação depois, também. Na direção do seu Guarani Júnior, ele foi demitido na mesma época que eu fui. Foi, mas ele não era do esporte, não. Que coisa. Coisas que acontecem, né? Tem mais alguma coisa? Rapaz, eu quero abraçar o Lino Bentes, né? Porque o Lino Bentes é uma pessoa assim que conviveu comigo durante muito tempo, a gente ficava junto, a gente lanchava junto e tal, a gente passou muito tempo junto. Entendeu? Uma família, né? É uma família, realmente. Uma então, família. Lino, aquele abraço para você, saúde e muita paz, hein? Tá certo. Tem mais alguma coisa aí, Alex? Aí pra gente? Vamos ver se tem mais alguma situação aí. Olha. Estou vendo ali o Faial, estou vendo o Grimoaldo Soares. Deixa eu ver se eu me lembro, rapaz, assim... Olha só, rapaz, esse bigode ali... É o Adonai, né? Adonai do Socorro, Adonai do Socorro. Ivo Amaral, lá atrás, olha... Quem é mais, rapaz? Eu não tô me lembrando mais quem. Você está entre o Ivo e o Grimoaldo, né? Você está ali. Porque eu sou um pouco mais alto do que eles, e aí, então, para a foto sair melhor, como o Ivo é alto também, né? Não me lembro. É o menino, o narrador, eu tô tentando lembrar aqui também. Rapaz, como está a minha mente. Eu falei para você que eu esqueço às vezes. Mas acontece, é assim mesmo. Pois é, né, rapaz? Que foi lá da Liberal também, né? Foi da Liberal. Toda a turma aí foi da Liberal. Nós estamos esquecendo aqui no momento o nome do rapaz ali. Mas está aí. Quem está vendo, está lembrando, está assistindo. E essa homenagem legal aí, esse registro, né? Registro. É um registro fantástico. Você não conheceu pessoalmente o Grimoaldo Soares, não? Não, pessoalmente não. Era um grande comentarista, uma grande pessoa humana. Muito, muito legal ele. Verdade. Reinaldo, quero te agradecer, viu, Rei? Te agradecer, muito obrigado. Não foi fácil você vir aqui devido aí aos seus compromissos. Já há algum tempo que eu gostaria que você tivesse vindo, mas tudo acontece realmente no tempo de Deus, né? Não é no nosso tempo. Não é no nosso tempo, exatamente. É no tempo de Deus. Quero lhe dizer que eu tenho assim uma gratidão muito grande. Nós trabalhamos na Liberal e sempre você foi realmente isso que o Valber, que o Eider, que o Lino falaram aí. Cara parceiro, amigo, humilde, pessoa, ser humano, né? Sempre dando um toque aqui, um toque ali, faz assim, tira isso. É por isso que eu fui apelidado de professor, sabe por quem? Ivo Amaral. Ivo Amaral. Nada mais, nada menos que Ivo Amaral, né? Então, realmente, você é uma pessoa do bem. Mas não era com essa intenção de ensinar ninguém. Mas de ajudar mesmo. De ajudar, de olhar, orientar. Né? O melhor tempo, a melhor oportunidade, evitar, às vezes, certos atritos que a gente, às vezes, ia trabalhando, a gente se irrita muito. Então, calma nessa hora, para poder fazer o serviço direito. É verdade. E, poxa, como era bonito quando nós estávamos em uma jornada, por exemplo, lá no Mangueirão, clássicos, né, decisões, muitos clássicos. Eu abrindo jornada, ou já depois como narrador mesmo, era uma emoção muito grande quando a gente dizia assim, vamos ao Centro Eletrônico 900, vem aí para dar o seu boa tarde
a voz mais bonita do rádio esportivo do Brasil. Aí soltava lá, Reinaldo Vieira. A sua voz, ela ecoava, né? É uma das vozes mais potentes, realmente, que eu acho que a gente já teve no plantão, né? As pessoas que entendem bem de voz, dizem, até os próprios operadores dizem, Reinaldo, a tua voz é linda, rapaz. Eu digo, para com isso, rapaz. Quer me namorar? Brincando, né? Não, tua voz é metálica. Eu digo, eu não entendo, mas obrigado. Uma voz metálica não precisa de aumenta daqui, bota lá. É graduada. É graduada, né? Então é isso. Eu fiz muitas vezes, mas sem saber disso, né? Apenas pelo dom. É um dom divino, né? É um dom divino. E nesse programa aí, você observou, e as pessoas que estão agora nos acompanhando, que nós tivemos participações de 3 profissionais que, assim que eu comecei no rádio, eu passei a respeitar e a ver a importância desse profissional e a entender que o grande segredo para um sucesso, para um radialista, para um apresentador de programa, são os seus operadores de áudio. Sem dúvida. Isso, eu fiz questão de convidar 3 operadores de áudio. O Eider Vilhena, Valber Pantoja, Lino Bentes, que trabalharam conosco nessa época, né? E homenageio aqui a todos os nossos queridos operadores de áudio. Vamos trazer o operador aqui para conversar também, mas já estou logo homenageando hoje. Isso. Porque são fantásticos. E faz muito bem, porque são mesmo. No dia que você tiver alguma inquerência, eu diria, com um operador de áudio, procura te consertar, porque ele brincando, ele pode te prejudicar. É verdade. E não são os nossos. Nossos, a gente era uma amizade muito grande. Fantástica, né? Uma amizade muito pois boa. Você não vê, quando eu comecei no rádio, eu fui orientado pelo Antônio Francisco. Aí, tem tudo a ver. Não tinha forma. Eu vou te dar operador de áudio. Um operador de áudio, né? Pois é. Cara, não, é galã porque é locutor. E o operador de áudio que está lá, ele é que é o galã. Que faz toda a plástica. Ele é que é o homem que bota a coisa no eixo. Bota o trem no trilho, né? É verdade. E aqui também, na órbita, nós temos o nosso operador de áudio. Então tá aí o Teta também sendo homenageado hoje, viu, Teta? Aí como operador de áudio, que é o homem que coloca esse sonzão aqui para funcionar, essa voz que fica a sua, meu Deus do céu. E o áudio, enfim. Parabéns aí a todos os nossos operadores de áudio. Obrigado, Reinaldo. Você quer falar alguma coisa que eu não toquei, não perguntei? Enfim. Não, eu quero só agradecer essa oportunidade, tá? Porque eu nem imaginava muito nada assim, sabe? Mas eu fico agradecido pela lembrança do trabalho que eu pude fazer, que eu não fiz com tanta intenção de crescer assim, dessa forma para as pessoas. Não, eu fiz com a intenção de aprender e poder fazer o que eu tinha que fazer certo. Entendeu? Eu fiz muita coisa errada, eu sei, porque eu acho que todo mundo erra. A gente às vezes vê o Heron Domingues, não sei se é do teu tempo. Sim, plantonista também, né? Noticiarista. Apresentador de programa noticiarista. Ele errava. E até hoje o Cid Moreira errava. Está lá. Já está aposentado hoje com quase 90 anos, mas está lá. Entendeu? E então ele sabe disso. A gente se engana, a gente erra. É ser humano, né? É ser humano, então todo mundo erra. Mas sempre procurando fazer o melhor, né? Isso. Que não é a intenção de fazer errado, é de fazer o melhor. Não vê eu? Johan Cruyff. Johnny Cruyff. Johnny não. Mas foi aprendendo, Fui aprendendo. E aprimorando. Né? Aprimorando, tendo mais atenção nas coisas que eu ia conhecendo. E assim foi. Não aprendi muito não, mas aprendi bastante. Tá certo. Obrigado, meu rei. Olha, Gisel, eu agradeço muito o seu convite, tá? Eu espero que eu tenha satisfeito o seu ideal aqui na reportagem, nesse podcast, tá? E um abraço a toda a gente que acompanhou a mim e a você no rádio. Né? Porque hoje o rádio está mais fácil. Até no telefone a gente pega um rádio que só pega no telefone. Isso me agonia muito, sabia disso? Me agonia muito. Essa tecnologia toda, né? É uma tecnologia, mas me agonia muito para você estar... vou ouvir aqui
uma emissora de rádio, mas quero ouvir o jogo que não está passando na televisão, mas eu vou ouvir aqui pela rádio, fulano de tal. Isso, para mim, atrapalha. Só no teu telefone é que você vai ouvir esse rádio. Eu sou do tempo antigo. Nós somos, né, do rádio raiz, né? Rádio raiz. O rádio tradicional. Mas é isso, vamos nos adaptando aí cada dia mais. Obrigado, meu rei. Saúde. Eu te agradeço muita muito saúde para nós. Tá para nós, e sucesso nos seus empreendimentos. Eu vi o Valber falando da sua criatividade em criar o podcast, e isso realmente foi uma grande sacada, viu? Obrigado. Muito bom, porque você expõe positivamente, no bem, aquelas pessoas que foram, digamos assim, que foram audiência, que trabalharam, que fizeram muita coisa no rádio. Que tem história, né? Que tem história para contar. Estamos eternizando essas histórias. E isso é muito importante, a gente se sente bem com isso. Qualquer pessoa aí, pessoas que nos acompanharam, que estão na nossa cidade, que nos acompanharam, realmente eu escutava esse rapaz aí e tal. Né? Ele fazia direitinho. Tem um cara, só para finalizar, para não deixar muito papo aqui, porque a gente vai ficar conversando. Tem um cara chamado Paulo Brasil, você sabe quem é? Sim, claro. Paulo Brasil, ele hoje é um grande amigo meu. A minha filha Rosa Leopoldina é muito amiga dele também, que ela é professora de língua portuguesa, e ela acompanha muito ele na cultura, entendeu? E o Paulo Brasil, quando nós unimos a rádio FM e AM, né? E AM, sim, lá na Liberal, na Braz de Aguiar, eu conheci o Paulo Brasil pessoalmente, que ele já trabalhava aqui há muito tempo, mas aqui não, quer dizer, lá na Liberal. Na Liberal há muito tempo, mas eu não conheci ele pessoalmente. E aí, quando eu conheci, que ele chegou comigo e disse: meu amigo, é você que é o Reinaldo Vieira? Eu disse sim. Aí ele me apertou, me deu um abraço. Você é a saudade da minha infância, eu ouvia você o tempo todo. Eu batia palma, meu pai era torcedor de clube e eu gosto de ouvir esse rapaz, papai. O encontro do fã com o ídolo. Né? Isso, então, conclusão. Ele hoje é um grande amigo que eu tenho, Paulo Brasil. Por sinal, é um grande profissional, viu? Um grande profissional. Uma das vozes comerciais também mais bonitas que tem por aí. Paulo Brasil, grande. Que temos aqui no Rádio Paraense e no Rádio do Brasil, né? Obrigado, meu rei. Obrigado mesmo. Obrigado a você, obrigado a todo mundo, né, que está acompanhando o nosso programa. E vamos seguindo a vida. Vamos seguindo. Vamos tocando em frente. É para frente que se anda. Para frente que se anda. Minha gente, obrigado pelo carinho. Obrigado mais uma vez a você conectado, plugado aqui na internet. Compartilha aí, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família aclepiana também aí na internet, no YouTube. Obrigado aos nossos amigos aqui da Órbita, produtora Órbita, localizada aqui em Belém, na Duque de Caxias, aqui entre Mauriti e Estrela. Forte abraço, na próxima semana estaremos de volta com mais um grande bate-papo no Pod Aclep. Tchau, galera.